Existem horrores na história da humanidade que são tão profundos que o tempo tenta desesperadamente apagá-los. Todos conhecemos os campos de concentração da Alemanha nazista. Mas e se eu te dissesse que no coração da Ásia existiu algo que alguns historiadores consideram ainda mais cruel? Um lugar onde médicos não salvavam vidas, mas as desmontavam peça por peça enquanto os pacientes ainda estavam conscientes. Imagine ser levado para um complexo isolado, receber um número e ser chamado apenas de tronco de madeira. Imagine ver uma nuvem amarela surgir no horizonte, sabendo que ela não traz chuva, mas uma peste fabricada em laboratório. Hoje, vamos abrir os arquivos selados da Unidade 731, o segredo mais sombrio do Império do Japão. Uma fábrica de pesadelos onde a ciência perdeu a alma e a ética foi enterrada em valas comuns. Prepare-se, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não está na maioria dos livros escolares. Este é o relato real de como o mundo permitiu que monstros de jaleco branco saíssem impunes. Para entender o tamanho do horror, é preciso entender onde isso aconteceu. A Unidade 731 não ficava em um porão escondido. Ela era um complexo gigantesco, do tamanho de uma pequena cidade, construído em Pingfang, na Manchúria ocupada. Havia laboratórios, celas, crematórios, campos de teste ao ar livre e até uma linha férrea exclusiva para transportar prisioneiros. Tudo funcionava como uma indústria onde a matéria-prima eram seres humanos. Shiroishi não estava satisfeito em apenas torturar prisioneiros dentro de 4 paredes. Ele queria levar o inferno para o mundo exterior. A Unidade 731 tornou-se o maior centro de pesquisa de guerra biológica da história. O objetivo era simples e aterrorizante: transformar a própria natureza em uma arma de extermínio em massa. Eles criaram bombas de porcelana, projetadas para estourar a poucos metros do chão, liberando milhões de pulgas infectadas com a peste bubônica. Essas bombas foram testadas em cidades chinesas como Ningbo e Changde. Vilarejos inteiros foram dizimados por uma doença que a humanidade achava ter deixado na Idade Média. E o mais assustador, esses ataques não eram acidentes de guerra, eles eram testes controlados. Os cientistas voltavam dias depois das vilas destruídas para coletar dados, medir a velocidade da contaminação, observar os sintomas e anotar o tempo exato entre a infecção e a morte. Para eles, aquilo não era tragédia, era estatística. Testemunhas descrevem aviões sobrevoando baixo, soltando o que parecia ser farelo de trigo e areia. Dias depois, as pessoas começavam a cuspir sangue, suas glândulas inchavam e a morte vinha de forma lenta e dolorosa. O termo Maruta, que significa tronco, não era apenas um apelido cruel, era um método de desumanização. Quando você deixa de chamar alguém pelo nome, fica mais fácil fazer qualquer coisa com ele. Homens, mulheres, idosos e até crianças deixavam de ser pessoas e passavam a ser apenas material de laboratório. Isso permitia que médicos realizassem atos que, fora daqueles muros, seriam impensáveis até para criminosos comuns. Ishii tinha planos ainda maiores. Ele idealizou o projeto Cerejeiras à Noite, um ataque biológico planejado para setembro de 1945 contra a costa da Califórnia, nos Estados Unidos. O plano era usar aviões lançados de submarinos para espalhar a peste em San Diego. Se a guerra não tivesse terminado em agosto com as bombas atômicas, a história do século XX poderia ter sido escrita sob o signo de uma pandemia artificial que mudaria o DNA da civilização. Agosto de 1945. O Império do Sol Nascente estava de joelhos. Com a invasão da União Soviética na Manchúria, Shiroishi percebeu que o fim estava próximo. Mas sua preocupação não era com o destino do Japão, e sim com o seu próprio pescoço. Ele deu a ordem final: destruam tudo. A Unidade 731 entrou em um frenesi de destruição. Os prédios foram implodidos com dinamite. Milhares de documentos foram queimados em fogueiras que duraram dias. Testemunhas locais relataram que, durante dias, uma fumaça preta subiu aos céus de Pingfang. O cheiro de carne queimada se espalhou por quilômetros. Os moradores sabiam que algo terrível estava sendo apagado da face da terra, mas não faziam ideia do tamanho do segredo que estava sendo enterrado ali. Mas o que fazer com os troncos restantes? Os prisioneiros sobreviventes, testemunhas vivas do indescritível, foram assassinados com gás venenoso ou fuzilados. Seus corpos foram jogados em valas comuns ou incinerados para que não restasse uma única prova de que seres humanos haviam sido tratados como lixo naquele solo. Ishii e seus principais oficiais fugiram para o Japão com frascos de dados, microfilmes e amostras biológicas. Eles levavam consigo o resultado de anos de pesquisa, um tesouro de informações obtido através de rios de sangue. Eles sabiam que aquele conhecimento era sua única moeda de troca para escapar da corda do carrasco. Dentro da unidade havia salas específicas para cada tipo de experimento, câmaras de congelamento para estudar hipotermia, salas de pressão para simular grandes altitudes.
Celas onde prisioneiros eram privados de comida e água apenas para registrar quanto tempo o corpo humano levava para entrar em colapso total. Cada sofrimento era catalogado com uma precisão científica assustadora. Aqui é onde a história da Unidade 731 deixa de ser um relato de guerra e se torna uma das maiores injustiças da era moderna. Quando os americanos ocuparam o Japão, eles descobriram a existência dos experimentos de Ishii. Mas em vez de levá-lo ao Tribunal de Tóquio para ser julgado por crimes contra a humanidade, o governo dos Estados Unidos fez um acordo secreto. Os relatórios da Unidade 731 foram traduzidos, estudados e arquivados pelos militares americanos. Muitos desses documentos permaneceram classificados por décadas. O que era prova de crime virou material estratégico. O sofrimento humano foi transformado em vantagem militar. Os militares americanos estavam obcecados com a possibilidade de uma guerra biológica contra a União Soviética. Eles queriam os dados que Shiro Ishii possuía, menos dados que nenhum país democrático poderia obter de forma ética. Em troca dos resultados das vivissecções, das infecções forçadas e dos testes de armas químicas, os Estados Unidos da América concederam imunidade total a Shiro Ishii e toda a sua equipe. Nenhum cientista da Unidade 731 foi punido. Pelo contrário, muitos deles tornaram-se figuras proeminentes no Japão do pós-guerra. Tornaram-se reitores de universidades, fundadores de empresas farmacêuticas e até chefes do Comitê Olímpico Japonês. O sangue das vítimas foi usado para pavimentar a carreira dos seus carrascos. Hoje, historiadores estimam que entre 3.000 e 12.000 pessoas morreram diretamente dentro da Unidade 731. Mas quando se somam as vítimas dos testes biológicos nas cidades chinesas, esse número pode ultrapassar 200.000 mortos. Um massacre silencioso, espalhado pelo vento. Por décadas, o Japão e os Estados Unidos mantiveram um pacto de silêncio sobre o que aconteceu em Pingfang. Enquanto o mundo lembrava de Auschwitz com nunca mais, as vítimas da Unidade 731 foram esquecidas, enterradas sob toneladas de burocracia e interesses geopolíticos da Guerra Fria. A Unidade 731 prova que o mal não precisa de monstros mitológicos. Ele precisa apenas de homens instruídos, metas científicas e nenhuma consciência. Para as famílias dos chineses, russos e coreanos que desapareceram naqueles laboratórios, não houve justiça, não houve pedidos de desculpas, e por muito tempo, sequer houve o reconhecimento de que seus entes queridos existiram. Shiro Ishii, o homem que comandou esse império de agonia, morreu tranquilamente em sua cama, de câncer na garganta, aos 67 anos, em 1959. Ele nunca passou um dia sequer na prisão. Ele levou para o túmulo segredos que a ciência moderna, em sua face mais sombria, ainda utiliza. É uma verdade desconfortável. Parte do nosso conhecimento atual sobre os limites da hipotermia e a reação do sistema imunológico a certas patologias veio diretamente das dores indescritíveis dos Maruta. A Unidade 731 nos deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Existe um limite para a busca pelo conhecimento? Ou será que, em nome da segurança nacional ou do progresso científico, estamos dispostos a sacrificar a nossa própria humanidade? Hoje, as ruínas do complexo na China servem como um museu do horror, um lembrete de que a barbárie não escolhe bandeira nem ideologia. Ela precisa apenas de homens frios e da indiferença do resto do mundo. Que a história desses troncos de madeira nunca mais seja silenciada, pois um povo que esquece o seu passado está condenado a ver os mesmos monstros renascerem, talvez vestindo novos jalecos brancos. Se você chegou até aqui, você agora é testemunha dessa história. Não deixe que esses nomes desapareçam. Inscreva-se no canal para mais documentários que exploram as sombras do nosso passado. E deixe seu comentário. Você acha que o conhecimento obtido justificou o perdão aos criminosos?